Sejam muito bem-vindos ao Espaço Kailash Budi, ao canal Kailash Budi. Aqui a gente fala sobre temas de origem holística. Então a gente vai olhar o ser humano como um todo, corpo, mente, espírito, emoções, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que completa e que nos compõe. E a gente tá aqui hoje para mais um vídeo da série dos voluntários. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o nosso jardim interno. Sim, jardim interno é tudo aquilo que a gente tem dentro de nós e que não é físico. É o nosso... Pode ter físico também, mas é ali como as nossas emoções, pensamentos e sentimentos fluem por nós, fluem através de nós, como eles germinam, como eles crescem, quantas ervas daninhas nós temos. Bom, existem, assim o nosso jardim interno, assim como na natureza, o que acontece? A árvore solta ali como é que é o nome, gente? Os negocinhos dela, que eu esqueci o nome agora, que cai na terra para florescer. A abelha traz de outro lugar, os pássaros, enfim. A natureza por si só, ela consegue se desenvolver. A natureza por si só traz a chuva, traz o sol, para que esse solo se desenvolva. E assim, tudo aquilo que nós temos dentro de nós faz parte do quê? De tudo aquilo que nós plantamos, mas também de tudo aquilo que veio de outros lugares. Ou seja, o pensamento de alguém, de uma pessoa que faz sentido com o nosso, ela pode reverberar para nós também, potencializar o nosso no momento em que nós nos encontramos. Por quê? Eu tenho o meu campo, onde tem meu corpo físico e os demais corpos, e a pessoa tem o campo dela. Então, o fato de nós, por exemplo, conversarmos, de nós estarmos próximos, de nós entrar, a gente acaba entrando no campo um do outro. Sabe aquela coisa que a gente fala de espaço pessoal? A pessoa invadiu o espaço pessoal? Sabe aquelas pessoas que vêm falar com você às vezes e ela tem que quase entrar em você, que você até dá uma saidinha pro lado, você fica meio tipo, calma, ela tá entrando dentro do seu espaço pessoal, ela tá invadindo esse espaço pessoal e muitas vezes sem que você perceba, sem que você permita mais especificamente. Agora, quando a gente tá falando de, como a gente não tem só esse corpo físico e os outros corpos, eles reverberam aqui pela lateral, quando a gente tá falando, não só pela lateral, como pela frente, né? Então, quando a gente tá falando de um entrar no campo do outro, a gente tá falando disso, que eu, numa determinada distância, estou entrando no campo de outra pessoa e essa pessoa está entrando no meu campo. E quando tem isso, a gente costuma dizer que ela sabe tudo de nós e nós sabemos tudo dela. Mas o que acontece com esse eu sei tudo de um e ele sabe tudo de mim? Ocorre que, assim, gente, nós não temos ainda a capacidade de fazer essa leitura. Então eu sei, mas eu não faço essa leitura. Imagina quando você encontra uma pessoa e aquela energia não tá legal, quando você afasta, ou mesmo quando é uma pessoa que você gosta muito, mas você fala, não tá legal, tá triste, não só pelo semblante, porque o nosso corpo diz muito, mas pela própria energia, a gente dá umas arranhadas. Então, a mesma coisa acontece com pensamentos e com sentimentos, né? A gente sente, a gente pensa, o nosso pensamento, ele encaixa em algumas coisas que está relacionada ao outro. E isso potencializa o nosso. Assim como acontece com a parte espiritual. Ele encaixa, porque a gente está vibrando da mesma forma. Então, quando eu falo do nosso jardim interno, ele é composto por tudo isso. Sim, por pensamentos de outras pessoas que a gente aceitou como nosso. Tem tanta coisa que a gente aceita como nossa, não é? Assim como sentimentos. Então, primeiro exercício para vocês. Quando vier algo, vamos começar a identificar aquilo que você não sabe que é seu efetivamente, que você não percebe. Sabe quando, tipo, do nada, que não é do nada, existe todo um processo para chegar ali, mas vamos lá, do nada, você começa a sentir palpitação? Então, a primeira coisa que você vai fazer é respirar fundo e perguntar mentalmente se aquilo é teu. E em Barras de Axis, um processo uma técnica, né, uma terapia, a gente usa muitas as perguntas para o universo e algumas ações, vamos falar assim, baseadas em perguntas. Então, por exemplo, isso é meu? Se não é meu, eu devolvo, com consciência anexada ainda. Quando eu tô fazendo isso, gente, eu não tô devolvendo um pensamento ruim para uma pessoa e tô prejudicando a pessoa. Aquele pensamento já é da pessoa, então só tá voltando para ela. Só que ele também faz parte de mim de alguma forma. Mas o que eu tô fazendo é, tipo, não me dá a sua potencialidade, fica com você. Mas se isso te incomoda, você ainda pode mudar essa questão. Você pode ir lá e pensar, isso é meu?
Se não é meu, eu transmuto. O que é transmutar? É transformar. Então eu transformo aquilo em luz e posso até verbalizar, porque a nossa palavra tem poder. Nosso sentimento tem mais poder. Mas conforme a gente vai fazendo isso repetidamente, isso daí se torna verdadeiro. E mais que verdadeiro, fortalece em nós. Então eu transmuto, eu transformo em amor, eu transformo em luz aquele sentimento, aquela sensação. E a outra coisa também é quando não é meu, né? Isso é meu? Se sim, eu transmuto. Se não, como que eu resolvo isso? É muito importante a gente buscar essas informações. Como que eu resolvo o que eu tô sentindo? Como que eu resolvo esse emaranhado que tá aqui dentro? Como que eu corto as ervas daninhas do meu jardim e deixo o meu jardim mais belo? Deixo o meu jardim mais florido? Como que eu rego e coloco o que é necessário de substrato para a minha planta florescer? Todas as nossas crenças, elas podem se tornar em belas flores, como elas podem se tornar em ervas daninhas. Sempre que eu falo, lembra? A gente vai ter uma ação baseada naquilo que a gente viu e entendeu. Mas como somos, um programa, nós podemos mudar isso. No começo não é tão simples, é repetitivo, é constante, a gente precisa ir também trabalhando algumas questões para aceitar, mas a gente consegue. Então aí vamos lá, né? Eu tenho uma erva daninha em que, deixa eu pensar, quando alguém, por exemplo, eu acredito que a pessoa não tá feliz comigo. Eu fiz alguma coisa ou nem fiz nada. A pessoa nem olhou pra mim direito. Passei na rua e a pessoa não olhou pra mim. Gente, não significa que a pessoa tá pensando mal de você, ou não tá legal com você, ou tá brava com você e fingiu que não te viu. Pode ter algumas ocasiões assim? Pode. Mas não necessariamente significa. Quer ver um exemplo? Hoje eu fui tomar café de manhã com meu esposo e eu encontrei um amigo, um amigo, muito amigo querido daqui do núcleo, ao lado, na mesa ao lado. Só que, e foi até interessante, que eles estavam na mesa ao lado e um de frente para o outro. E eu fui pegar um negócio, quando eu cheguei, eu olhei aquela cena, aqueles dois, um do lado do outro, ambos no celular, ambos compenetrados. Eles não se viram. E aí, então eu fiz assim, nossa senhora, ainda brinquei, né? Eu falei, vocês podem pelo menos se cumprimentar, brinquei com eles, olha só, vocês não estão se vendo. E aí eles, nossa gente, não vi, não sei o que, me cumprimentou, enfim. E a gente conversou ali um pouquinho, mesa uma do lado da outra, que era um café rápido para ir pro trabalho. Mas percebe que ele não tá com raiva de mim, eu não fiz nada pra ele. Ou eu nem tava ali, então, meu esposo não fez nada pra ele, nem ele fez nada pro meu esposo. Ocorre que meu esposo sentou, distraído, já foi pedindo café, já tava prestando atenção no celular, porque tava com coisas do trabalho, e ele tava com coisas do trabalho. E não necessariamente precisava ser coisas do trabalho, poderia ser coisas aleatórias, poderia estar vendo uma mensagem, vendo o Instagram, enfim. E ele não estava ali, nenhum dos dois estavam ali na padaria, olhando ao redor. Então percebe que se a pessoa tem na cabeça que o outro precisa gostar dela, que ela não é aceita, que, ai meu Deus, eu fiz alguma coisa, pronto, gente. Já gerou um baita desconforto pra ela, já ficou difícil, ela já tá ali com 1001 questões, já baixou a vibração dela e vai pensar naquilo por horas durante o dia. Então percebe que uma coisa não tem a ver com a outra? Percebe que você tá criando, então ela criou aquele cenário. Por sorte, eles dois sabem como eles são, sabe que tava ambos no celular a trabalho e ambos não estavam ali fechados naquilo, não tem essa coisa de que o outro não gosta de mim. Então passou tranquilamente. Mas se um deles estivesse pronto, o que eu fiz? Não tem aquela pessoa que fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Ai, Jesus, será que eu fiz alguma coisa de ruim? Ai, será que ela tá triste comigo? Ai, será que eu falei alguma coisa que ela não gostou? Gente, tá na dúvida? Vai lá e pergunta. Não fica alimentando isso, porque essas coisas que você tá alimentando em você vai crescendo ervas daninhas no seu jardim. Então vai lá e pergunta, fulana, beltrana, ciclana, enfim, eu fiz alguma coisa pra você? Não, é que você não falou comigo. Aí a pessoa te fala, não fez nada. Não, eu não tô num bom dia. Cara, eu nem vi, eu tava prestando atenção em outra coisa. Às vezes a pessoa, não é que ela não se importa, por exemplo, com você. Ela tá prestando atenção em outra coisa. Não é que você fez algo de errado. Ela tá com foco em outra coisa. Às vezes a pessoa só precisa espairecer.
Às vezes a pessoa só precisa foi um dia estressante, por exemplo, no trabalho ou em casa, e a pessoa só quer um tempo pra ela. E às vezes a pessoa não tá afim de falar, gente. Quantas vezes a gente não tá afim de falar? Ai, eu não quero falar com ninguém. Ai, eu quero ficar na minha. Ai, eu quero ficar deitado. Ai, eu quero ler um livro. Ai, eu não quero conversar. Ai, eu acabei de acordar e eu sou chata quando acordo e não quero falar com ninguém. Ou então não. Ai, eu quero fazer meu caminho em paz. Eu tô com tanta coisa na minha cabeça, eu quero colocar isso em ordem. Ou nada. A gente tá na caixinha do zero. Eu não quero pensar em nada. Então, cada um tem a sua forma de reagir, tem a sua forma de lidar com a sua vida, e aqueles que estão em volta não podem, de forma alguma, achar que tudo gira em torno deles. Aliás, essas pessoas, muitas vezes, elas se sentem tão pequeninas, elas querem tanto cuidar do outro, elas querem tanto que o outro aceite, elas querem tanto ser importante para o outro, que elas se colocam num papel mais pequenino ainda, que elas se colocam num papel como se fosse algo ruim. Então, elas, de certa forma, estão buscando ser o centro, mas se colocam cada vez abaixo do outro. Gente, ninguém tá abaixo de ninguém, tá todo mundo em evolução. Quando eu falo pra vocês em escada, né, na escada da evolução, que cada um tem um degrau, o fato de um tá um pouco mais evoluído em uma questão do que o outro, não significa que ele tá melhor que você, não significa que ele tá à frente de você, não tem nada a ver com isso. Aqui a gente tá dentro de uma experiência terrena, aqui a gente passa pelas mesmas coisas em maior ou menor intensidade, baseado naquilo que a gente precisa aprender, somente isso. Ah, mas o fulano é mais inteligente, que bom, talvez ele seja mais inteligente ali, e você tenha, por exemplo, mais compaixão. Talvez ele é ótimo em matemática e você é ótima em educação física, é ótimo em artes. Talvez você não é ótimo em nada disso, mas a sua comunicação é maravilhosa. Talvez nada disso, mas você cuida daqueles ao seu redor como ninguém mais sabe cuidar. Então, cada um tem ali os seus demônios internos, sim. Os seus medos, sim, mas também tem todas aquelas flores lindíssimas no seu jardim. Tem todas as suas virtudes. Então começa a buscar em ti qual é a sua virtude. Começa a dar mais atenção, amor a ti mesmo. Começa a cuidar melhor do seu jardim. Existem diversas formas a gente cuidar do nosso jardim. Escolha pela qual você vai começar. É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua mente, é cuidar das suas emoções, é fazer algo que gosta. Enfim, tem outras coisas. Então escolha como você vai cuidar do seu jardim interno e cuide do seu jardim. Quanto mais você cuidar do seu jardim, as ervas daninhas não vão tendo espaço. Você vai tirando, limpando elas, mudando a sua vibração, mudando os seus pensamentos de forma até natural. Se não tá conseguindo sozinho, procura ajuda, tá tudo certo. Mas perceba que você também tem a sua parcela. Ninguém vai lá, diferente de um jardim, você não tem como contratar um podador. O podador aqui, ó, a pessoa que vai roçar lá a grama, é a pessoa que seria o terapeuta. Só que esse terapeuta, eu costumo dizer que ele tá mais como uma escola, porque ele vai ensinar o caminho para você. Ele vai te ajudar no processo, ele pode pegar na sua mão e te levar até lá, mas toda mudança quem faz é você. Não tem como ser diferente. Eu tenho a minha parcela, por exemplo, como terapeuta, para te mostrar o caminho, mas eu não posso te carregar no colo, porque esse caminho é teu. Se você não quer andar, eu não posso fazer nada. Ou se você quer ir ao contrário, eu não posso fazer nada. Se você não quer enxergar, não tem quem te faça enxergar. Até o momento, claro, existem situações que te dão um start e você consegue enxergar aquilo. Mas é seu, somente seu, percebe? Então, assim, eu quero, por exemplo, te ajudar. Vou lá e te mostro o caminho. Se você vai para a direita, para a esquerda, vai ficar parado, se vai andar até a metade, é tudo você com você no seu tempo. Respeite o seu tempo, mas busque também algo para mudar. Quando a gente fica ali estagnada, não, eu sou assim e acabou. Ok. É uma escolha, é um direito seu, mas tudo em nós pode mudar. Não, aquilo que é seu interno não muda. Pode mudar. Sempre tem possibilidade de mudar, porque nós somos seres espirituais em evolução mutáveis. Então sempre pode mudar. Agora, tudo isso depende de você. E saiba que toda vez que você muda, inclusive eu falei essa frase ontem para uma pessoa. Toda vez que eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então muitas vezes algumas relações se vão.
não necessariamente se vão, mas se afastam, porque a energia é outra. E aí aquela pessoa não faz mais sentido para você. Muitas vezes as pessoas vêm para a sua vida para te ajudar com determinado tema e depois chegou o momento dela partir. Chegou o momento dela sair para que você se abra e tenha novas experiências para que você evolua cada vez mais. Às vezes a gente fica preso àquilo pro resto da vida e tá tudo bem, é uma escolha, mas a nossa evolução com toda certeza é baixa. Ah, mas e quando se trata da família? Vou largar minha família pra lá? Não. A gente faz o que nesses momentos, né? A gente acaba afastando um pouco, é inevitável. A gente convive, mas a gente não permite mais que aquela energia nos toque. E aquilo já não faz tanto sentido para nós. E aí a gente busca aquilo que faz sentido. Ao longo do meu caminho, diversas pessoas chegaram e diversas pessoas foram embora. Mas tudo aquilo foi aprendizado e preparo para o momento de hoje. E eu sei que tem muitas pessoas que aqui estão que vão se manter. E tem muitas que se vão. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Existem aqueles compromissos que nós assumimos com algumas pessoas e aqui elas estarão. E existem aqueles que a gente assumiu também um compromisso por breve tempo. Assim como existem os anjos, como a gente fala, aquelas pessoas que vêm nos momentos em que a gente mais precisa. Só que os anjos, eles também vão. Alguns ficam, mas muitos vão. E tá tudo bem deles irem. O importante é que eles cumpram com o que eles vieram fazer. Ninguém, gente, ninguém, vou falar várias vezes isso, ninguém é eterno em nossas vidas. Como espírito, nossa família espiritual é muito maior do que nossa família aqui encarnada, do que nossa família aqui encarnada são nossos maiores desafios. E às vezes a gente precisa cortar esses laços, a gente precisa se libertar. E cortar os laços não significa que eu vou deixar de amar. Significa que a influência daquela pessoa se torna menor. E que bom que se torna menor. Porque nós devemos, sim, compartilhar com o outro o amor. Quando existem cobranças, eu sei que às vezes as pessoas só querem o nosso bem, mas se aquela cobrança não está nos fazendo bem, sim, em alguns momentos as pessoas não desistem da gente. Que bom que elas não desistam. Porque se desistir, talvez nós vamos lá pro chão. Mas olha só, existem algumas situações que não nos eleva, que apenas nos traz mais para baixo. E não é por maldade. Elas querem nos ajudar, mas não sabem como. E tá tudo bem também. Elas estão dentro da evolução delas e nós do nosso. E aí nós precisamos nos entender e trabalhar isso da melhor maneira possível. E o que é bom para o outro pode não ser para você, porque você tem a sua forma de ver. E de novo, tá tudo bem. Siga como você sente em seu coração, mas olha só, não com a mente que mente. Quando você está em desequilíbrio, existem muitos seres ali te ajudando a se desequilibrar. E eu não tô dizendo que a gente consegue entrar em equilíbrio e se manter, não é isso. É que às vezes a gente tá muito em desequilíbrio. Então, quando a gente tá muito em desequilíbrio, qualquer coisa que falem pra gente, a gente pode entender e interpretar errado. Ou então, tem tanto ser ali do plano espiritual envolto naquela energia contigo que você não consegue entender o que o outro tá falando, o que o outro tá mostrando. Você só consegue ver o lado ruim. Sim. E por que você só consegue ver o lado ruim? Porque é assim que a sua emoção está, é assim que a sua energia está. Então, quando você consegue equilibrar isso no sentido de que você consegue ouvir e entender o que o outro está falando sem tanta influência externa, tanto do mundo do plano espiritual quanto do plano físico, isso te ajuda assim grandemente. Então, toda vez que eu tô equilibrada, eu tô ligada na luz, eu tô ligada no meu anjo da guarda, no meu mentor, no meu protetor, como eu quiser chamar. Eu tô ligada com uma vibração maior. Eu consigo sim ter clareza melhor daquilo que está à minha volta, o que me faz bem e o que não me faz bem. Quais são as minhas crenças, mesmo que não todas, porém algumas. Eu consigo me enxergar, eu consigo me amar mais e eu consigo cuidar do meu jardim. E aí sim, eu vou estar regando o meu jardim com experiências de luz e amor, com pensamentos, sentimentos, emoções de luz e amor, com ações de luz e amor. Eu vou estar cuidando de mim em primeiro lugar. E isso faz total diferença na nossa vida, na nossa evolução. Porque
Pai maior, o que Ele mais quer para nós. Acho que o nosso objetivo principal aqui, sim, é evoluir, mas é evoluir na luz e no amor, é sermos amadas, nos amar, é aprender a cuidar de nós, porque antes eu cuido de mim para depois cuidar do outro, antes eu fico bem para depois olhar o outro. Antes eu coloco a máscara em mim, aquela metáfora do avião, para depois poder ajudar o outro ao meu lado, seja a minha família, sejam as pessoas que estão ao meu redor. Primeiro eu cuido do meu jardim, olhando para o meu jardim e não olhando para o gramado do outro, se é mais verde ou não. Porque mesmo aqueles que a gente acha que o gramado é mais verde, internamente para ele não é. E por que a gente olha para o outro? Porque a gente às vezes não quer olhar para o nosso interno. Às vezes nosso jardim está destruído e tá tudo bem. O que a gente faz com o jardim destruído? A gente cuida, a gente tira as ervas daninhas, a gente arruma a terra, a gente fortalece, a gente planta novamente, a gente rega. Então, cuide mais do seu jardim. Gratidão por mais um dia. Até semana que vem. Namastê.